Boa tarde. Boa tarde. Eu peço para todos já se sentarem. A gente está com quase 20 minutos de atraso e vamos dar início à nossa plenária B, com o tema Meios Alternativos de Solução de Conflitos, a inadimplência e conformidade. Então, primeiro, chamando para compor a mesa, eu vou chamar o doutor André Gomes Oliveira, que vai tratar de princípios que orientam a consensualidade. Por favor, doutor André. Ele é diretor e secretário-geral da BDF, sócio da Castro e Barros e membro do Conselho de LLM da New York University, NYU. Também peço para compor a mesa o doutor Ricardo Almeida. O doutor Ricardo é mestre em Direito Público pela UERJ, membro do Fórum Permanente da Escola de Magistratura do Rio, professor de pós-graduação da UERJ, N outros cargos acadêmicos e procurador do município do Rio de Janeiro, com assessoria jurídica da Associação Brasileira de Finanças das Capitais. Por favor, doutor Ricardo. Ok. Então, vamos prosseguindo. Nesse ensejo, eu também chamo o doutor Nilson Furtado de Oliveira, que é mestre em Direito Público pela UERJ, é professor convidado da pós-graduação da GV, procurador do Estado do Rio de Janeiro e chefe da dívida ativa. Por favor, doutor Nilson. Desculpa. Não, tá boa. Pode sentar aqui, por favor. Eu convido a doutora Mônica Paes Barreto, a auditora da Receita Federal do Brasil, chefe da divisão de fiscalização dessa 7ª região, delegada da Receita Federal, chefe da divisão de planejamento. Por favor, doutora. Ela também ocupa o cargo de superintendente substituta da 7ª região, graduada em Economia pela Universidade Estácio de Sá e Contábeis pela UERJ. E, por último, eu vou chamar o nosso doutor Ricardo, que eu tenho certeza que teve algo importante. Então, por último, em nosso primeiro palestrante, eu vou chamar o doutor Marcelo Campos, que é sócio da Djalma Campos. Ele é professor de pós-graduação em Direito Tributário Penal, e, acima de tudo, ele é presidente do Conselho e membro científico da Academia Brasileira de Direito Tributário e ocupa a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Direito Tributário. Doutor Marcelo, por favor. Alô, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria meia culpa, porque o Ricardo saiu, porque eu pedi para ele um negócio e ele precisou se ausentar rapidamente. Então, vou fazer um meia culpa aí pela quebra do protocolo. Bom, temos pouco tempo para falar de um tema extenso, né, que é a evolução da transação tributária. Eu já peço antecipadamente desculpas à mesa e, ao mesmo tempo que agradeço, peço desculpas porque eu vou ter que sair um pouco antes por uma questão de horário de voo, né? Está cada vez mais complicado. Eu sou um sujeito do interior de São Paulo, então meus horários são mais restritos ainda, né? Então, eu peço desculpas antecipadamente por não ficar até o final. Mas rapidamente, né, a ideia de falar sobre a evolução da transação tributária é curioso, porque se você pensar em termos cronológicos, o início, né, o primeiro país a ter esse instituto dentro da própria legislação foi o Brasil, né? Ele, no Código Tributário Nacional, incluiu em 66, ele incluiu, em outubro de 66, ele incluiu o Instituto da Transação Tributária, que, muito embora tivesse, né, naqueles códigos tipo que foram feitos na época com Ramon Valdez Costa e outros ilustres tributaristas, Rubens Gomes de Souza, já havia a previsão da transação, mas um dos poucos países que adotou efetivamente na legislação, que positivou, foi o Brasil. Então, nós tivemos, em 66, a entrada, né, do dispositivo, a previsão no Código Tributário Nacional da transação, e somente em 2020 nós tivemos a implementação e regulamentação do Instituto.
né? Então, evidentemente, que nós temos aí um lapso temporal que a gente precisa falar alguma coisa a respeito. O que eu posso falar a respeito desse lapso temporal é isso, comparativamente, cronologicamente, com outros países da América Latina, todos eles acabaram caminhando com o Instituto da Transação nas legislações respectivas. Nós temos, eu nunca vou deixar de me esquecer que uma vez eu estava aqui em 95, eu acho, talvez 94, o professor argentino veio falar acho que era inclusive no Maxud Plaza, lá em São Paulo, veio falar sobre transação tributária, e todo mundo olhava e falava, mas que bobagem, né? Ele vem falar em transação tributária, mas como é que vai transacionar, né, se efetivamente tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, né, e o crédito tributário seria o interesse público e nem disponível. Então, era muito curioso, ele fez a palestra dele, eu lembro que o comentário geral, o zum, era, no Brasil isso não vai pegar nunca, né? E, de fato, demorou muito para se manifestar em termos de... Antes disso, o que a gente tinha? Anistia, né? Anistia era quase uma regra. Todo final de mandato, você tinha uma anistia, né? Geralmente de CMS, principalmente, você tinha... Era lei, era algo tão certo quanto a tributação e a morte, era a anistia, né? Ela viria com certeza, tanto que muitas vezes o sujeito fazia até, e isso gerava uma política, uma coisa de sempre impugnar, porque você impugnava o auto de infração e aguardava a anistia para regularizar. Isso era uma regra, basicamente. Depois a legislação acabou proibindo isso, e aí nós entramos na época dos parcelamentos e refis da vida, né? Então, aí era no início do mandato que aí o governador, o prefeito e todos criavam os refis, né, que até hoje tem uma boa parte que continua fazendo essa prática, né? E aí o que a gente tem visto e o que a gente viu durante anos foi se iniciava o pagamento para regularizar, para obter alguma necessidade, e depois deixava-se pagar em sequência. Então, essa foi, pelo menos durante muito tempo, essa política de anistia / refis, parcelamento, foi o que eu diria o trabalho durante muito tempo que se verificou sem a regulamentação da transação. Antes da Lei Federal 13.988, de 2020, eu confesso que eu fiquei interessadíssimo nesse instituto quando o município de Blumenau começou, através de uma procuradora, Cleide Pompermayer, ela começou a tratar do Instituto junto ao município de Blumenau, e ela fez uma revolução lá. Eu participei, em boa parte, da criação da legislação municipal, que foi de 2017. O primeiro caso de transação no município foi em 2018. Então, o município de Blumenau, antecipando-se a transação na esfera federal, iniciou a transação em 2017, dezembro de 2017 era a legislação, e foi interessante, porque foi um movimento muito forte, que contou com a participação dos tribunais, porque efetivamente desafogaria o judiciário. Então, houve um interesse muito grande, tanto do município, né, de fazer, receber aqueles valores, ou boa parte, ou o que seria possível, dentro de uma possibilidade de capacidade contributiva, das pessoas passarem a recolher o tributo e, assim, regularizar a sua situação e passar para a legalidade. Então, Blumenau começou isso em dezembro de 2017, a primeira transação, reunião para transação ocorreu em 2018, no início de 2018, que a primeira que se efetivou foi em abril de 2018. E na lei federal, né, na esfera federal, só essa lei, que é a Lei 13.988, de 2020, que, de fato, regulamentou a transação tributária de maneira geral, né, ou seja, pautada no 171 do CTN, e aí nós tivemos os primeiros casos, as primeiras situações de transação tributária, de efetividade da transação tributária. A partir dali, nós tivemos, primeiro, nessa lei geral, uma transação por adesão, né, que já era previamente estabelecidas as condições de transação, e que, dependendo, né,
da forma como o contribuinte exige, da consistência dos débitos do contribuinte, ele poderia fazer adesão, dependendo dos valores envolvidos. E a transação individual, que aí dependeria de uma ação dele junto à Procuradoria para fazer, que é o que nós temos hoje, né? Nós temos uma transação geral e uma transação individual. E nós tivemos também a criação do programa de transação integral, né? Que aí você consegue, através do qual se consegue regularizar inscrições iniciadas já, né? Ou seja, você já ter uma inscrição em dívida e que, a partir daí, você possa transacionar, né? Minimizando, a ideia sempre é minimizar os riscos dos estados dentro de discussões específicas. A transação, na verdade, ela acaba se desenvolvendo dentro de situações em que discussões judiciais envolvendo questões importantes, grandes teses do direito tributário, elas passaram a ter um risco muito grande para o Estado, para a União, se em caso de prevalecer, e aí, ou decisões contrárias aos contribuintes, em que se criou um espaço para se discutir efetivamente chegar à arrecadação do Estado, que seria impossível, porque você teria a quebra daqueles contribuintes que acreditaram naquela interpretação e acabaram não vendo prevalecer essas interpretações. Então, a transação, ela tem esse objetivo grande de garantir que você tivesse essa possibilidade de regularizar os contribuintes, de reduzir o número de processos, de efetivamente permitir que a própria Procuradoria cuidasse daqueles temas que são mais importantes e das necessidades maiores do próprio Estado, né? Dentro dessa evolução, nós temos uma evolução importante recente, que foi a Lei 15.103 de 2025, né? Essa mais recente mesmo, que ela agregou o parágrafo 13º ao artigo 11º da 13.988 de 2020. O que efetivamente se fez com essa inovação dentro da Lei Geral de Transação? Se criou um efeito efetivo para a sustentabilidade e para os efeitos socioambientais, ou seja, compromissos de atendimento do ESG, né? da gestão de socioambiental, se deu consequência efetiva dentro do processo de transação. Então, hoje, já se tem dentro da legislação a consideração do atendimento das gestões socioambientais como efeito na transação, como forma ou como parte da utilização da transação efetivamente. Então, você tem efeito econômico, evidentemente, gerando interesse aos contribuintes que, atentando, voltados para a sustentabilidade, eles conseguem um efeito melhor em termos de transação tributária, que é o chamado transação tributária sustentável, né? Agora, nós temos, pensando aqui no pouco tempo que me resta, nós temos mais uma inovação recente, que foi, dia 28 de agosto, ou seja, uma semana atrás, né, a criação de 3 novos editais, e aí que se caracteriza pela evolução também dos processos de transação, que são todos eles temáticos. Então, nós tivemos 3 novos temas tratados na transação, focados em determinadas questões tributárias. Uma foi a retroatividade da legislação do IPI, da questão da praça, a outra foi a questão do preço de transferência, né, critérios de apuração de preço de transferência, e o terceiro tema, imposto de renda, contribuição social sobre os lucros, PIS e COFINS, sobre questão de venda de ações. Então, assim, a evolução que a gente vê é que temas de discussão significativa dentro do judiciário, após o resultado, ou antes mesmo do resultado, prevendo-se que pode se dar tanto um prejuízo muito grande para o Estado, como para os próprios contribuintes, se cria essas transações temáticas, vamos chamar assim. E dentro dessa última situação, eu gostaria de trazer que também, além das 3 transações que nós colocamos, no programa Litígio Zero,
a portaria da Receita Federal 568 de 2025, ela criou uma situação bem diferenciada, que potenciais passivos passaram a ser transacionados. Ou seja, hoje você tem, através dessa portaria, a possibilidade de débitos tributários que sequer ainda estão discutidos serem objeto de transação. O efeito, mais ou menos, é aquele que se buscava no passado do 138 do Código Tributário Nacional. Ou seja, você obtém uma denúncia espontânea, é aquilo que era o desejo de todo advogado numa denúncia espontânea, que era ter a possibilidade de parcelar o valor devido e não de pagar de uma vez só. Agora, você tem, efetivamente, esta possibilidade através dessa portaria que nós colocamos. Eu tenho 37 segundos e eu vou utilizá-los para falar, ou para passar simplesmente o efeito, né, dessas transações na forma que elas se criaram. Então, em termos de união, segundo os dados que são passados pela Procuradoria em números, né, que saiu agora em 2025, nós temos 61,3 bilhões de economia tributária por parte da União. O município de Blumenau, que começou antes, mas também é muito menor do que a União, né, nós temos 368 mil habitantes em Blumenau. Até hoje, de 2018 até 2025, os valores que eu obtive são de 19,3 milhões. Tá? O que se vai discutir é se, a partir de agora, como é que a gente vai ter essas transações, efetivamente, considerando a reforma tributária. Né? O que eu penso é o seguinte, nós teremos cada vez mais, ou seja, nós temos já um universo de 2 trilhões de passivo tributário. Então, evidentemente que o universo para trabalhar a transação tributária vai continuar a existir. E eu acho mais complicado do que isso. Com a reforma tributária, nós teremos novas interpretações da legislação. E essas interpretações podem ser corretas ou podem ser incorretas. E o Judiciário vai acabar decidindo quais são as interpretações corretas, o que, efetivamente, deve gerar mais passivo tributário e mais objeto de transação tributária. Obrigado pela atenção de todos vocês. Doutor Marcelo, muito obrigado e parabéns por trazer todas essas, né, primeiro, a história de como a gente foi implementar a transação todas essas décadas depois e as maiores atualidades. Mas como o nosso painel não é apenas de transação, mas de todos os instrumentos de solução de conflitos, o famoso sistema multiportas, agora o doutor André vai trazer para a gente um pouco sobre os princípios que orientam a consensualidade e a resolução de questões polêmicas. Doutor André, por favor. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a BDF, na pessoa de nossa querida presidente, doutora Betina Gruppen Martin, presidente honorário Gustavo Brigagão, os demais integrantes do comitê organizador, Daniele Brigagão, Marcos Catão, Carlos Bechara, Carlos Adolfo, Ana Carolina Monguilô e as incansáveis Iandara e Natália. O evento já é um sucesso, isso se deve ao trabalho desse grupo unido e muito empenhado. O Gustavo fica me provocando aqui. E também agradecer o honroso convite que me foi feito para compor essa mesa, com colegas que tanto admiro, e para discutir um tema que é de grande relevância atualmente, que tem sido fundamental para a diminuição não só da inadimplência, tão necessária diminuição da inadimplência, como para a regularização tributária dos contribuintes, para a redução do cenário altamente litigioso que nós estamos vivendo e, mais importante, para a construção de um ambiente de melhor relacionamento entre a administração fazendária e os contribuintes. Isso me faz lembrar
de um congresso da International Fiscal Association, ao que eu já mencionei num evento da BDF, que foi realizado em Bruxelas em 2008. Na verdade, eu era muito jovem, estava entrando na graduação com o Ricardo Almeida, meu colega, mas o Gustavo já estava em sua 20ª participação na IFA Global, ele me contou. O congresso, naquela ocasião, dedicou um seminário exclusivo a tratar do tema o novo relacionamento entre o fisco e contribuinte. Ricardo, em 2008, tamanha importância do tema, a associação de maior prestígio internacional em matéria tributária decidiu por dedicar um tema, um seminário exclusivo inteiro para a discussão dessa matéria. E qual foi a conclusão desse seminário? A conclusão, ao final, foi de que esse relacionamento, novo relacionamento, ele vem se aprimorando e deve se aprimorar, não pautado numa relação de oposição, mas sim de cooperação, o que é mais importante. Cooperação esta, alçada agora, no âmbito da reforma tributária, à Constituição Federal. Então, nós temos aí o princípio da cooperação, assim como outros princípios da simplicidade, justiça fiscal e transparência, que foram alçados mediante a alteração do artigo 145 da Constituição Federal, promovida pela emenda constitucional número 1 de 132. E sobre esses princípios, que é o tema que me foi atribuído, eu vou falar sobre um olhar que nós devemos ter mais atento aos princípios, de forma que eles venham contribuir com esse aprimoramento do relacionamento entre fisco e contribuinte, ajudando, através da sua força normativa, a solucionar questões que não necessariamente precisam ir ao judiciário, mas que podem ser resolvidas no âmbito dos acordos que são celebrados entre a administração fazendária e os contribuintes. E muito tem que se reconhecer do trabalho excelente que vem sendo desenvolvido pelas procuradorias no âmbito federal, estadual e municipal, em criar esse novo relacionamento, em promover e desenvolver soluções que possam gerar uma redução desse cenário litigioso que estamos vivendo. Mas muito mais pode ser feito, e muito mais pode ser feito, na minha opinião, se nós observarmos os princípios que orientam os instrumentos de consensualidade. E, no contexto desses instrumentos, eu vejo os princípios cumprindo duas funções básicas. A primeira, uma função prévia de controle e delimitadora dos acordos que serão realizados entre a administração fazendária e os contribuintes e submetidos à administração pública. E aí, Ricardo, conversávamos um pouco antes, isso é muito importante, porque nós precisamos evitar que determinadas propostas que não sejam razoáveis ou que sejam inexequíveis sejam levadas à administração pública. É necessário que haja, da parte dos contribuintes, até um controle prévio àquilo que é submetido. É claro que todos os contribuintes querem uma redução de 100% das multas, 100% dos juros, parcelar no número máximo possível, quando possível também utilizar ao máximo os prejuízos fiscais, mas não necessariamente todos estarão enquadrados numa mesma situação que seja possível. E, às vezes, na prática, que nós tivemos, ao menos no escritório, foram muitas ocasiões em que tivemos que voltar aos contribuintes e orientá-los sobre a melhor forma de apresentação do seu pedido, de maneira que uma razoabilidade fosse observada, a mesma razoabilidade que nós exigimos das autoridades fazendárias, nós precisamos também ter, e é importante, muito importante, então, que haja essa função prévia de controle e delimitadora do alcance dos instrumentos de consensualidade. Uma segunda e superveniente função, entendo eu, de revisão e de integração. Após a celebração desses instrumentos de consensualidade, pode ser que
subvém um fato ou uma circunstância importantíssima, relevante, e que deva ser considerada e que venha alterar as condições que foram inicialmente observadas. Então, é importante, nesse aspecto também, que os princípios sejam observados, de maneira que eles possam orientar soluções que não precisam chegar ao judiciário. E nós temos já os casos que temos visto relacionados à prescrição, relacionados à coisa julgada, relacionados à revisão da CAPAG, a capacidade de pagamento, né, que é um grande enigma do direito tributário, né? Quem aqui sabe calcular uma CAPAG? Ali levantou o dedo, se precisar de emprego ou de uma proposta de emprego, pode me procurar depois para a gente conversar sobre isso. São questões que são difíceis, mas questões que, num ambiente em que os princípios sejam olhados com maior atenção, elas possam ser resolvidas e evitar que, de instrumentos de consensualidade que tenham por objetivo evitar o litígio, que eles gerem mais litígio. E aí, continuando, contribuindo para esse cenário altamente litigioso que temos vivido. A importância da observância dos princípios é, inclusive, destacada pela própria legislação. Então, o Marcelo falou sobre a 13988, e ela prevê expressamente a necessidade de observância dos princípios da isonomia, capacidade contributiva, transparência, da moralidade, razoável duração dos processos e da eficiência, e resguardadas as informações protegidas por sigilo, o princípio da publicidade. A lei do CONFIA, ela também expressamente prevê a voluntariedade, boa-fé e a construção de uma relação de confiança mútua, o diálogo e a cooperação, a transparência, a previsibilidade e a segurança jurídica, a busca da conformidade tributária, a prevenção de litígios e de imposição de penalidades, a proporcionalidade e a imparcialidade. Então, são dois exemplos que eu citei, dos mais eloquentes em relação à previsão expressa dos princípios, e que eu apresento aqui em um quadro comparativo, em que eu informo o princípio, falo sobre a proteção ao contribuinte, mas também, Ricardo, já no espírito de cooperação, já alçada a Constituição, falo também do efeito e da preocupação da Fazenda Pública. O princípio da legalidade, por exemplo, garante que acordos tenham respaldo normativo e não dependam da discricionariedade estatal em relação à proteção ao contribuinte. Para a Fazenda Pública, impede concessões abusivas e garante que a transação respeite os limites legais. Capacidade contributiva, justamente para fundamentar para o contribuinte reduções e parcelamentos em casos de crise ou retração. Para a Fazenda Pública, pelo seu lado, garante que contribuintes com real capacidade não recebam benefícios indevidos. E aí vão tantos outros, a segurança jurídica, a transparência e outros mais, que estão expressamente previstos nos instrumentos de consensualidade, mas existem outros implícitos, existem outros que derivam do ordenamento jurídico, mas exigem um olhar mais atento, porque podem ser fundamentais para a contribuição para esse ambiente de redução de litigiosidade. Sobre as questões polêmicas, eu trouxe duas, e a primeira se refere à corresponsabilidade tributária de grupo econômico. Esse é um tema relevantíssimo. Não há previsão na Lei 13.988 sobre isso. O que se vê são cláusulas específicas que vêm nos editais, e o que se gera a partir disso é uma insegurança muito grande, porque não se sabe se essa previsão pode gerar um redirecionamento para outros débitos que não aquele que foi objeto da transação do instrumento específico, e mais para outras empresas. E isso tem que ser olhado sob o ponto de vista de que a jurisprudência do STJ ela já está consolidada no que se refere à corresponsabilidade tributária de grupo econômico, trata da diferenciação do grupo econômico regular
para o irregular, exigindo que haja uma necessária apuração fática relacionada ao fato gerador, interesse jurídico, abuso de personalidade, que possa, ao final, comprovar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Esses, sim, que legitimariam a atribuição de uma corresponsabilidade de um grupo econômico. Ainda assim, esse tema em regulamentação, ele não apresenta uma harmonização entre o que dispõe a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil. Mas fica claro que nós estamos diante de uma situação que claramente conflita com princípios da segurança jurídica e da transparência. E, nesses casos, não seria possível que a administração fazendária, junto com os contribuintes, que procurassem deixar os instrumentos de consensualidade mais claros, com a maior certeza em relação à possibilidade ou não de atribuição de responsabilidade solidária para outros débitos de responsabilidade solidária, para outras empresas do mesmo grupo. Então, o ideal é que assim fosse. Caso contrário, vamos continuar vivendo um ambiente de litigiosidade. Um outro exemplo é aquele que decorre da impossibilidade de novo acordo de transação em prazo inferior a 2 anos a uma transação rescindida. Existe uma previsão expressa na lei, na 13988, de que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 anos, contado da data da rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Mas se nos deparamos com situações fáticas ou jurídicas que levam a empresa, levam um contribuinte a rescindir, estamos falando do tarifaço, agora, pode ser que muitos acordos não sejam cumpridos em razão dos efeitos do tarifaço. E o que fazer? Esperar que haja uma legislação que venha a contemplar a situação? Esperar que haja realmente a definição de medidas compensatórias? Esperar que, nesse prazo, que pode ser um prazo bem mais longo, que não haja uma definição daquilo que possa ser feito para realmente atender àquela situação específica, isso pode levar à quebra de várias empresas. Então, por que não os princípios possam ser utilizados nesse contexto para tentar resolver situações como essa e dar um equacionamento ao tema de maneira positiva? Ficam claramente, neste caso, violados princípios como razoabilidade, capacidade contributiva, boa-fé, razoável duração do processo. Então, para concluir, presidente, a minha provocação é de que nós precisamos olhar com mais atenção os princípios que orientam os instrumentos de consensualidade, porque eles podem ser fundamentais nesse processo de aprimoramento de um relacionamento entre fisco e contribuinte, seguindo, como foi concluído no Congresso da IFA em 2008, mais para um ambiente de cooperação do que um ambiente de oposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André, excelente. E, uma vez que postos os princípios, agora vamos esperar a realização e ampliação deles, né? E curioso como princípios de negócio, porque queira ou não, um negócio jurídico, o rebus sic stantibus, ele aplicaria uma questão de um tarifaço, talvez, para resolver, né? Mas, sem delongas, eu vou convidar agora o doutor Ricardo Almeida para ou tomar o púlpito ou falar sentado, da forma como preferir. Por favor. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui e falar nesse microfone, porque aí eu chego mais perto dos que estão aqui à minha esquerda, né? Afinal de contas, consensualidade também exige aproximação. Mas não posso deixar de agradecer o convite, parabenizar a ABDF, na pessoa da nossa presidente Betina Gruppenmacher, nosso presidente de honra, Gustavo Brigagão, André Oliveira, toda a comissão de organização, os queridos amigos, a equipe da ABDF, sensacional, se não fossem eles, nós não teríamos, obrigado, essa realização. E muito
feliz também de ter como homenageado o querido professor Edivaldo Brito e também, de certo modo, co-homenageado o professor Paulo de Barros Carvalho, que nos deixou há pouco, esse cultor das palavras no direito tributário que nos ensinou tanto. Então, é muita alegria poder estar nesse momento falando de um tema que merece essa plenária, né, não só por representar o que está acontecendo no Brasil hoje, essa mudança de chave na relação fiscos-contribuintes, tema que a gente vem batalhando há alguns anos e que vem merecendo essa transformação fundamental, não só em espaços institucionais e instrumentos, mas em resultados. É também uma mensagem que a BDF, que o Congresso deixa para todos que estão aqui nos assistindo presencialmente, ou enfim, por vídeo, de que temos muito a fazer ainda em relação ao tema. Temos muito a fazer em relação ao tema no Brasil, nessa construção de consensos. Então, eu trouxe aqui muitos slides, já perdi aqui quase 3 minutos, então tem que correr um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Então, a gente sai daquele modelo tradicional, né, que foi muito típico do civil law, da lei escrita, né, da lei dura, da interpretação, de que o juiz, de que a construção de uma lógica jurídica vinha a partir de uma lógica interpretativa. Quando se estava preocupado com verdade, certo e errado, era sempre disputa sobre o passado, pouco se falava sobre o futuro. Cultura da sentença, prova, processo plenário, que engessa todos, no administrativo e no judicial. Esse é o nosso modelo, que até hoje nós cultuávamos. E isso começa a mudar, né? Aquela visão do contribuinte, né? Eu sou fraco diante do fisco, a visão do fisco, o contribuinte é esperto, é sonegador. Então, esses preconceitos começaram a ser mudados, através desse trabalho que temos feito aí, tantos que se dedicaram a esse assunto nos últimos anos. E mais do que isso, né? E a BDF tem um papel importante, porque nós tivemos a oportunidade de fazer um comitê, uma comissão, que desenvolveu o projeto de mediação tributária de Porto Alegre, que hoje é um farol, é um case não só para o Brasil, mas um case mundial. Vou trazer aqui algumas normas que são importantes e vêm guiando não só os projetos de lei da comissão do CNJ, mas também as implementações desses programas que a Receita vem adotando de maneira fantástica, com o secretário Robinson Barreirinhas, que é colega, procurador do município de São Paulo, tem feito um trabalho muito bacana nessa parte. Está aqui a nossa superintendente, a gente vai falar sobre os projetos e enfim, as medidas que a Receita Federal está adotando. É uma alegria muito grande estar com todos aqui, quero cumprimentá-los a todos, mais uma vez, nesse painel. E então nós começamos a mudar, saindo daquele modelo adversarial, aquele modelo adjudicatório na solução de controvérsias, para um modelo de construção de consensos baseado em interesses, né, no melhor versus o pior, no debate sobre o futuro, processo em relação a discursos consensuais, probabilidades, cultura do acordo, relações dialogais e não mais dialéticas. Isso tem gerado aí essa mudança, né, essas potencialidades todas que a gente já vem assistindo no Brasil. A importância, não tenho tempo para falar aqui, de outras abordagens que têm sido trazidas para esse ambiente, né? Naquela visão silogística, aquela visão interpretativa, aquela visão linguística, ela tem outras dimensões hoje, de comunicação, de psicologia social, de economia comportamental. Por que o contribuinte se comporta dessa maneira? Eu lembro muito lá da classificação do Klaus Tschipke, quando ele fala sobre a moral tributária da fazenda pública e dos contribuintes, um dos poucos cultores, professores, talvez o maior jurista da área tributária do século XX, né, o professor alemão, que se dedicou, nesse livro, a fazer essa tipologia, né, de como os contribuintes se comportam, e também dos fiscos, né, o técnico operacional, o seletivo, o discricionário, a aplicação estratégica. Então, a gente tem que olhar para entender por que surgem os conflitos, por que surgem os litígios, entender um pouquinho também a diferença. Não vai dar tempo de a gente explorar todas essas diferenças, mas eu queria trazer esses aspectos aqui para a gente começar a olhar para isso. Isso é importante porque está havendo, a gente tem que dar um freio de arrumação já nesse início de implementação de soluções de consensualidade no Brasil, para olhar também para essa diferença de graduação, esses momentos de formação das controvérsias, conflitos, disputas, até os níveis mais graves de litígio administrativo e judicial, para, sobretudo, não só solucionar conflitos, prevenir conflitos. Então, nós temos que fazer esse freio de arrumação, primeiro, porque transação virou um genérico
para tudo que se faz hoje em relação à consensualidade. E não é. Nós temos que ter aí, até em homenagem ao professor Paulo de Barros Carvalho, separar transação de outros métodos e procedimentos, porque hoje os procedimentos são de negociação direta, poucos implementaram mediação tributária no Brasil, e negociação direta exige uma série de procedimentos, requisitos, critérios, habilidades, capacitações. Isso é muito importante, que a gente enxergue essas relações que estão sendo estabelecidas como negociação direta, a importância da mediação, porque a mediação, ela qualifica essas negociações, na medida que você tem um terceiro imparcial, com todas as suas habilidades para desenvolver e buscar um acordo, buscar o sim entre as partes. E as resultantes, também há uma certa confusão em relação às resultantes, porque quando há um acordo, e nós trabalhamos, e vou mostrar isso rapidamente aqui na lei de Porto Alegre, baseada na legislação do México, que é muito avançada, foi muito interessante, os acordos conclusivos, e a gente inclusive adotou essa mesma nomenclatura de acordos conclusivos, né? Nem sempre o acordo é um acordo de transação, em sentido estrito. E agora a Receita até passou, e a PGFN, transação de teses. Eu não gosto do nome, mas nós não estamos tratando de transação a rigor. Estamos tratando de interpretação de normas ou requalificação de fatos tributáveis. É diferente de transação. Então, isso é muito importante, é muito importante. A gente está confundindo um pouco os institutos, e isso começa a dificultar a evolução dos institutos de consensualidade no Brasil. Então, não poderia deixar de falar disso aqui. E nós, então, temos esse exemplo, né, que a BDF, a Brasf e o município de Porto Alegre desenvolveram um projeto, né, um bebê que em 9 meses nasceu, com os colegas aqui da BDF. Brigagão era o presidente à época, apoiou desde o início, Heleno Torres, o Fábio Fraga foi incansável também, Ana Monguilô, Daniel Ávila, enfim, e os outros colegas de Porto Alegre, e lá da Brasf, meu colega André Macedo na Brasf também, foram muito importantes em fazer essa trajetória, né? Então, a gente rapidamente fez uma curva de aprendizado, foi muito importante absorver os conceitos da área da mediação, da área de consensualidade, que parecia inconciliável com a tributação. Como assim? Fazer acordo? Né? A Mônica me falava há pouco, né? Como? Depois de um auto de infração, fazer acordo? Né? Não é vinculante? Como assim você vai poder, indisponível crédito tributário? Vai dispor do quê? Mas é possível. Então, a gente foi aprendendo um pouquinho e, ao mesmo tempo, mostrando para o pessoal de mediação que era possível construir essas soluções para o crédito público, para interpretações, né, fixadas por uma autoridade, por um agente fiscal, e culminou com essa lei que eu recomendo a todos que leiam, porque ela tem também um caráter pedagógico, propedêutico, ela teve essa preocupação em razão do seu pioneirismo. Então, nós temos ali, por exemplo, ali a expressão acordos e não transação, em diversos dispositivos, né, o acordo vestibular de aceitação, que preserva, né, por exemplo, a previsão expressa de qualificação de fatos e interpretação de normas diferente da transação em sentido estrito, os princípios, né, os métodos importantes que foram trazidos para orientar, tem um caráter pedagógico, não só lá da Câmara de Mediação Tributária, mas da comunidade como um todo, né? As pesquisas de percepção que eu vou mostrar aqui ao final mostram o resultado disso. Tem sido muito significativo como a implementação disso tem mudado as relações fisco-contribuinte, tem legitimado a tributação. Então, nós temos aqui essas orientações legais, estão na lei. O projeto que nós elaboramos foi aprovado na íntegra pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sancionado pelo prefeito, e hoje está lá, não só dando bons resultados, mas podendo servir de norte aí para as discussões e para a evolução dos institutos na nossa área. Só um outro item aqui que eu sempre gosto de falar, acho que a Receita está trazendo isso, eu sou um fã da consulta fiscal, eu sei que a consulta fiscal tem problemas, mas o ambiente agora de negociação coletiva, né, com entidades representativas, que tem sido feito na Sejan também, Leonardo Alvim esteve com a gente aqui anteontem, tem sido muito emblemático e solucionador, né? Então, acho que a gente tem que enxergar também essas questões difusas, questões coletivas, porque a gente resolve, diante desse universo gigantesco do passivo tributário, do contencioso tributário, temas que podem solucionar de uma vez por todas em grande volume. Aqui os princípios, mostrando essa conciliação. Não dá tempo, já estou acabando aqui 3 minutos e pouco, para falar um pouco deles, mas a gente teve a preocupação exatamente de colocar nessa principiologia, nesse glossário da lei,
essa conciliação entre aquilo que vem da tributação, o formalismo, a indisponibilidade, a legalidade, né? E, de outro lado, o sigilo, a informalidade, a oralidade, o subjetivismo. Pareciam inconciliáveis esses mundos, mas a gente foi construindo, e essa principiologia nos ajuda a entender o que essa lei representa e tem orientado a aplicação. Falar um pouquinho rapidamente dos riscos, muito importante também. Isso tudo, trabalhar sobretudo a questão da discricionariedade técnica, trazendo as lições do direito administrativo, porque diante de um ato discricionário técnico, você pode variar a motivação e objeto, mas isso tem que ser dada publicidade, para evitar o quê? Que as negociações não se tornem negociatas. Nós estamos no Brasil, não vamos esquecer disso. Essa transparência resguardada, ao mesmo tempo o sigilo, é fundamental. Então, eu trago aqui algumas dessas preocupações para a gente fazer essa conciliação, superar esses desafios, né, da mediação, da negociação, da transação, em relação ao sigilo, confidencialidade versus publicidade e transparência. O que fica em sigilo, o que deve ser demonstrado para que todos saibam que aquele acordo é correto, é adequado, atende os interesses públicos e privados. Isso é muito importante, né? A mesma coisa, e aí, enfim, não dá para a gente falar muito mais aqui para não extrapolar o meu tempo. O tema das posições de barganha, muito importante também, porque é isso que faz com que os acordos sejam celebrados. É você empoderar as partes dentro de posições de barganha. Então, a delimitação das leis, o caso dos editais que a Receita tem adotado, de maneira muito ainda contida, está certo, tem que evoluir devagar, mas a gente tem que olhar para isso exatamente para poder construir soluções mais eficazes, mais eficientes, mais amplas, né? Enfim, eu tenho um artigo sobre esse assunto, que é um dos artigos que propôs a mudança. Muita gente passou a trazer o princípio do consentimento a um imposto, que é comum na Europa. Eu falei, bom, não é consentimento, porque ainda tem uma visão de suzerania, né? Vamos falar em consenso ao tributo. Tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Direito Público em que eu falo disso aqui, que vocês podem, enfim, ler um pouquinho mais. Consulta fiscal. Enfim, já falei um pouco sobre consulta fiscal. Os exemplos de negociação direta e mediação nos municípios, para tentar cumprir o meu tempo aqui, tá? A gente tem aí alguns municípios que têm legislação, muitas bem recentes, e aí umas mais flexíveis, com critérios mais rígidos, mais objetivos, e aí os riscos que eu apontei são importantes, né? Alguns que têm, né, aqui o Rio de Janeiro, a gente tem avançado bastante nisso, não dá para a gente falar de cada um. Dois que têm mediação e com soluções bastante significativas. Belém, por exemplo, só na realização, isso antes mesmo da legislação atual, de audiências no processo administrativo tributário, quer dizer, só abrir um espaço de diálogo com o contribuinte, porque às vezes não pode ter acordo nenhum, mas você informa, porque lá naquela escala de agravamento dos conflitos, o primeiro problema é a falta de informação. Não, mas o contador falou que era assim, eu não sabia. Tem um problema informacional que a era digital tem ajudado a resolver. A acessibilidade aos serviços, enfim, isso é muito importante. Tem a ver com a parte educacional, não é só de cidadania, não. É operacional mesmo do dia a dia. Então, grande parte dos conflitos vem lá daquele primeiro item da escala de problemas, né, desse relacionamento. Então, reduziu 50% dos recursos, 80% das judicializações, mesmo que os autos, as cobranças tenham sido mantidas. O contribuinte se sentiu informado, ele se sentiu convencido que eu deveria pagar ou deveria, enfim, se não tivesse condições, enfim, lá na frente pagar ou discutir na justiça. Mas não houve judicialização imediata, ou a Fazenda Pública foi convencida ali a consertar o erro que tinha cometido. Porto Alegre tem resultados muito interessantes, não só em termos financeiros, estão aqui, né, as sessões, os acordos que já foram celebrados nesses 3 anos de efetivação da mediação tributária, com 2 câmaras, uma de dívidas inscritas, né, na dívida ativa da Procuradoria e outras na Secretaria de Fazenda, mas também nas percepções, nessa restauração, nessa transformação das relações entre fiscos e contribuintes, porque eles se sentem participando da solução, eles se sentem legitimando a tributação. Então, o ambiente, os depoimentos, a gente tem aqui, né, pretende-se concorrer ao Inovare com essa solução de Porto Alegre. Então, os depoimentos dos advogados das empresas que participaram das mediações, mesmo que não tenha havido acordo, é muito emblemático, é muito significativo, mostrando que eles não imaginavam que eu pudesse realmente aqui discutir com a Fazenda. E o mais impactante para mim,
foi a mudança de visão dos fiscais. Eles começaram a perceber que do outro lado do balcão tem pessoas, não tem só números, não tem só uma empresa, uma pessoa formal. Então, o impacto é recíproco nessa mudança de cultura. Tá? Então, temos aqui, enfim, uma pesquisa de percepção, se sentiu acolhido, tranquilo, ouvido, respeitado, indiferente, incomodado, e os indicadores são muito, muito favoráveis ao desenvolvimento desse cenário. Então, precisamos avançar na mentalidade, instituir espaços institucionais dialogais, isso é muito importante, e aí o Laboratório Federativo dos Municípios tem sido muito rico para oferecer soluções e inovações. A prevalência de legislações que adotam a negociação direta ainda é muito, e por isso é importante a gente entender dessa forma, mas a mediação eu acho que é um critério que não vai resolver todos os problemas, mas para causas complexas, para causas coletivas, a mediação é muito valiosa, na minha opinião. E, enfim, acho que a gente tem que investir, sobretudo, em mecanismos de prevenção. Então, enfim, em 15 minutos, acabou meu tempo, é a mensagem que eu queria deixar aqui um pouquinho para vocês. A gente tem lá o Seminário de Mediação Tributária, que é iniciado, que foi realizado pela ABDF, que está disponível no YouTube, no canal da ABDF, iniciado com uma palestra muito bacana do professor Leandro Carnal, também várias experiências internacionais, como é que a IRS faz mediação, como é que ela resolve lá os 3 tipos de mediação nos Estados Unidos, as dificuldades de Portugal com mediação, andou na arbitragem, a Espanha, enfim, outros países, o México, que é muito interessante a experiência mexicana, dos acordos conclusivos, e agora a nossa experiência brasileira, que vem se desenvolvendo nos municípios, nos estados e na União. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo, parabéns. Você demonstrou não só o seu conhecimento, mas o seu pioneirismo, né, como advogado público, à frente da exploração dos métodos alternativos. E eu também confesso, eu tive o privilégio, no último ano, de participar como árbitro num litígio na Câmara Brasil-Canadá. E, poxa, a arbitragem civil vai completar 30 anos, ano que vem. E nós ainda acabamos de inaugurar, estamos celebrando a transação, mas claramente quando você vê, fica muito claro que o projeto se encaixaria perfeito, mas ainda porque, salvo engano, de acordo com o INSPER, 72% do nosso PIB a gente tem correspondente em litígios tributários, então realmente já passou da hora. Parabéns, muito obrigado. Dando prosseguimento, eu vou chamar o doutor Nilson, representante aqui do Estado do Rio de Janeiro. O doutor vai falar no púlpito? Perfeito. Então, por favor, 15 minutos. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui no auditório e também aquelas que estão nos assistindo pela internet, né? Eu gostaria de, inicialmente, congratular a ABDF por esse belíssimo congresso, realmente está sendo fenomenal, e o faço na pessoa da professora Betina, também do presidente honorário Gustavo Brigagão, e também queria agradecer o honroso convite de estar aqui com vocês, né? Agradecer à ABDF por esse honroso convite, e o faço na pessoa do meu colega de mesa, doutor André, né, que já nos abrilhantou com a sua exposição. E dizer que não é a primeira vez que eu sou chamado para falar sobre a transação tributária, especificamente nos estados, ou no estado do Rio de Janeiro, e é um tema que me deixa, inicialmente, muito feliz, mas que, nos tempos para cá, tem me deixado muito triste. Ao longo da exposição, vocês vão entender o motivo da felicidade, né? E também da tristeza. Bem, o motivo da felicidade já começa aí. Quando eu ingressei na Receita Federal há mais de 30 anos, era inimaginável isso, né? Eu pensar realmente em sentar fisco e contribuinte e realmente dialogar
de maneira propositiva, com a intenção de solucionar um eventual conflito, né, e não de só gerar mais conflito. Realmente, essa visão antagonista no direito tributário, que eu acho que não era só do direito tributário, a minha formação na Faculdade de Direito, ela era basicamente de você se preparar para defender o interesse do seu cliente perante o magistrado, e esse era o trabalho, né? Falava-se muito pouco naquela época. Isso, na área tributária, ainda mais forte. Tá? Realmente, esse é um lado que tem me deixado bastante feliz, né? Verificar isso, né, ao longo dos cargos que eu ocupei, como isso vem mudando nos últimos 8, 10 anos, né, por proposições e iniciativas, como foi muito bem colocado aqui pelo doutor Ricardo, é muito bom. Traz para o cidadão, né, para o Nilson cidadão, uma visão muito otimista do futuro. Tá? Mas eu fui chamado para falar sobre esses meios de solução de conflito, especificamente nos estados, como é que é o panorama, né? Vou falar uma coisa muito mais informativa, né? Como está esse panorama nos estados, e especificamente em relação a dois meios: o negócio jurídico processual e a transação, que, como também foi colocado aqui, né, é algo que ganhou uma dimensão talvez maior do que o conceito efetivamente mereceria. Mas, dando continuidade, né, o negócio jurídico processual foi talvez um dos primeiros passos que foi dado logo após ao CPC, no artigo 190, né, em 2015, trazer a previsão expressa dessa possibilidade, um ato jurídico para ajustar os procedimentos no processo, né, que deve preencher os requisitos do artigo 190, né, e um deles, que trazia uma certa dúvida no início, que é direitos que admitam autocomposição, essa dúvida foi dirimida, hoje que não tem mais nenhum questionamento sobre a possibilidade de fazer negócio jurídico processual na matéria tributária, tá certo? E, ainda mais interessante, né, há um controle judicial efetivo do negócio jurídico processual que traz uma certa paz, uma segurança, né, para a realização. Pode falar que muitos estados têm a previsão de negócio jurídico processual, até porque a legislação é muito mais fácil, basta uma legislação da própria instituição de advocacia pública estadual, né, a PGE ou a AGE em Minas, então, vários têm, né? E, no entanto, a utilização como meio de solução, ou meio de autocomposição, é muito limitada, né? Vai ser para questões do próprio processo, procedimentos de calendarização, garantias, né? E aqui, no caso específico do direito tributário, nós temos uma possibilidade que sempre foi uma coisa que, quando eu ingressei, quando eu assumi a chefia da dívida ativa, lá já faz também bastante tempo, né? Eu assumi a chefia da dívida ativa do Estado, é uma coisa que me incomodava, né? Essa necessidade que tinha o contribuinte de interpor uma ação única e exclusivamente para obter a certidão, para antecipar a garantia. Ele não queria antecipar a discussão, né? Já era algo reconhecido pela jurisprudência, essa possibilidade, mas me causava espécie, que muitas vezes o contribuinte ele não queria discutir a garantia, ele adotava uma garantia aceita pela Fazenda Pública, mas ele tinha que ajuizar uma ação para isso, né? Então, uma das grandes evoluções que eu vejo foi essa, logo no início da adoção do negócio jurídico processual, de você permitir um negócio jurídico processual para antecipar a garantia, né? Não precisa pagar custas, não precisa fazer isso, foi muito mais rápido. E o que vem sendo bastante utilizado é o negócio jurídico processual como plano de amortização. Aqui, embora a utilização do Estado do Rio, né, a PGE tem a sua resolução de negócio jurídico processual, São Paulo, Minas, Sergipe, e assim por diante, e também a Fazenda Nacional, né, é algo que me deixa um pouquinho temeroso, porque não é exatamente uma forma, né, mais robusta e fundamentada de solução para o caso de
composição do passivo. Bem, agora falando sobre a transação no âmbito dos estados, né? E aqui vocês vão entender um pouquinho por que eu fico triste. Na verdade, os estados foram um pouco a reboque da União, né? A Lei 13988 de 2020. E o que aconteceu foi que alguns estados possuíam leis genéricas de transação, né? O Rio Grande do Sul tinha uma lei de 1973, Paraíba, 1996, o Amapá, uma lei de 97, e o Estado do Rio tem o nosso bom e velho, muito velho, Código Tributário Estadual, Decreto-Lei 575. E aí eu falo, ó, o Estado do Rio tem lei de transação. Está aí, ó, artigo 191 do CTE. Pena que não dá para usar, mas ter tem. Então, como eu sou cobrado, quando eu sou cobrado assim, eu esqueci de dar uma olhada no CTE e falar, não, tem, mas não dá para usar, mas tem. Por que não dá para usar? Porque ela é genérica, né? A gente pode até debater bastante sobre a sua recepção pela Constituição de 88, mas não dá para usar do jeito que foi. No panorama, em relação às outras unidades federativas, né, esse relatório de pesquisa do Núcleo de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo é muito interessante, ele foi publicado agora em março desse ano, né, e ele traz um recorte de 30 de setembro de 2024. E eu, olhando esse trabalho, né, acrescentei, né, algumas que foram, como, por exemplo, a de Santa Catarina, que foi publicada agora dia 5 de agosto, a Lei 19.398 de 2025, ela foi publicada agora. Então, vejam como realmente há uma adoção dos estados, né? Então, já são 19 unidades federativas com lei específica, né? Muitas bastante parecidas com a 13988 federal, né? Já que a União saiu na frente. E se vocês observarem também, dessas 19, 13 são já de 2024 e 2025. Isso tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? A questão de ter a necessidade de um convênio com o FAS para a transação de ICMS. Não adianta ter uma lei de transação tributária no Estado que não envolve ICMS. Vai transacionar, até dá, né? Transacionar IPVA em coisas menores, mas para ter um impacto esperado tem que ter o ICMS, e fica essa dúvida, né? Também acho discutível a constitucionalidade do artigo 10 da Lei Complementar 2475, que é a lei que regulamenta a previsão do 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, tão conhecido, da Constituição, né, sobre a necessidade de convênio para concessão de benefícios fiscais, mas a maioria dos estados acabou por esperar o convênio, né, e o convênio que saiu, né, aqui só uma questão interessante, né, isso particularmente para o Estado do Rio, o problema que o Estado tinha de estar no regime de recuperação fiscal fez com que o Estado do Rio tivesse essa cautela, ainda mais do que outros estados. Mas vocês vejam que muitos também tiveram, né. E aí, no final de 2023, saiu o convênio. Essa é a explicação por que tantos estados publicaram suas leis a partir de 2024. Né? O convênio ICMS 210 de 2023, né, que, em linhas gerais, é bem parecido com a legislação federal, porém, tem algumas limitações. Uma delas só fala de débitos inscritos em dívida ativa, que já é uma limitação, e aí, a partir daí, se assemelha um pouco com a 13988, né, tem a questão da classificação como recuperável de recuperação, né, ou a transação de tese, né, objeto de litígios tributários decorrentes de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Tá certo? Mas é uma abrangência limitada, o convênio é limitado, né? Os benefícios concedidos não são tão expressivos, o parcelamento é só até 120 meses, né? A possibilidade de diferimento moratória no máximo 60 meses, o que dificulta os estados de realmente fazer aquele trabalho de alfaiataria para encontrar uma solução própria para aquele contribuinte na busca pela composição do passivo. Tá? E o que eu também destaco é a impossibilidade de redução do principal. Okay. Bem, eu queria falar agora, já caminhando aqui, estou vendo que o meu tempo está terminando, queria falar um pouquinho agora de como ficará
essa questão, e aqui eu extrapolando um pouquinho, não só a transação e negócio de júri processual, mas como ficará a questão dos meios alternativos de solução de controvérsias com a reforma tributária. Foi colocado, talvez, uma primeira início, né, que vai dar o início da discussão, é justamente a previsão do princípio da cooperação, algo que vai ser essencial. Eu destaco a cooperação não só fisco-contribuinte, mas também a cooperação entre os entes federativos, né, tendo em vista o compartilhamento do IBS. Então, esse talvez seja o grande vetor interpretativo que nós vamos precisar trabalhar. Tá? E, em termos de legislação regulamentar, nós já temos algumas disposições na Lei Complementar 214 acerca de como vai ficar toda essa questão de meios alternativos de solução de controvérsias, como, por exemplo, esse artigo 480, parágrafo 5º, que fala que o regulamento ele vai trazer regras próprias para aqueles contribuintes que atendam aos programas de conformidade do IBS estabelecidos pelos entes federativos, o que, mais uma vez, gera aquela dúvida, né? Mas então vai ser um programa de conformidade estabelecido pelos entes federativos, mas cada um vai ter um, o da Receita vai ser diferente do Comitê Gestor, ou cada Estado vai ter o seu próprio. Isso é uma questão realmente que é inerente à reforma, né? Essa fragmentação, ou busca por não fragmentação, é inerente à reforma. Né? No PLP 108, né, ainda em tramitação na Câmara, todos rezando para que ele seja aprovado até o final do ano. Né? Fala-se, então, no artigo 2º, parágrafo 1º, que cabe ao Comitê Gestor coordenar a adoção de métodos de solução adequada de conflitos relacionados ao IBS, né, entre os entes federativos e os sujeitos passivos, estabelecer a padronização dos critérios para sua realização, observado o disposto em lei específica. Só que o artigo 83, ele acaba falando que a lei específica será a lei específica de cada ente, né, obedecendo uma padronização do Comitê Gestor. Então, esses são os pontos que como vai ficar a questão para o IBS, né? E eu, já chegando às minhas considerações finais, gostaria de trazer algumas proposições. A primeira é que é preciso ampliar, né? É preciso ampliar o escopo. Nos estados, principalmente, na União, a transação vem sendo utilizada apenas como mecanismo de composição de passivo. Eu acho que tem que ir muito além. Né? Devagar, claro, né? Mas tem que ir muito além. Imaginemos, estamos já no meio da reforma, uma questão crucial, os créditos de ICMS, como vão ficar os créditos de ICMS, a questão de que após 2033 serão 240 meses. Então, se pudéssemos ampliar o escopo da transação para resolver esses problemas, né, e, de repente, já permitir a utilização desses créditos ou a venda desses créditos por meio da transação, seria excelente, mas isso precisa de lei. Tá? A necessidade de treinamento, porque é muito importante. Né? A mentalidade mudou, mas é preciso treinar o profissional. O servidor público para fazer isso. Isso é essencial, é um desafio para as advocacias públicas estaduais. Né? E, por fim, a imperiosa cooperação entre os entes federativos. Né? Eu termino aqui porque um dos grandes problemas dos estados, né, há muita discussão da CAPAG no federal, mas a PGFN tem dados. Ela tem os dados da Receita para calcular, para conferir. Os estados não têm. Então, o que tem sido discutido? O que é a CAPAG para a maioria dos estados? É o próprio débito, ou o conjunto de débitos, né? Não tomando em conta a situação do contribuinte. Esse é um problema que pode ser resolvido com a cooperação entre os entes federativos, né, para a obtenção dessas informações. Então, com isso, agradecendo mais uma vez o honroso convite, eu concluo, né, e passo agora, retorno a palavra ao doutor Caio. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nilson, pela sua objetiva, pontual e muito pragmático cenário da realidade. A gente chama agora a doutora Mônica Paz, que é auditora da Receita Federal, atualmente superintendente substituta dessa 7ª região aqui do Rio,
E tenha certeza, doutora, que a senhora só está falando por último pelo We Save the Best for Last, tá bom? Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao convite feito pela BDF, na pessoa do Brigagão, da professora Betina. É uma grande honra estar aqui falando para vocês. Parabenizar os colegas do painel pelas palestras. Eu vou iniciar a minha palestra com um questionamento, uma pequena provocação. Valor, né? Qual o valor do passivo tributário brasileiro hoje? Né? De acordo com o INSPER, em 2024, né, um estudo que eles fizeram em 2024, o valor estimado desse contencioso tributário era da ordem de quase 5,7 trilhões. Então, isso representa quase 75% do PIB nacional. Se a gente pegar só a esfera federal, nós temos na ordem de 4 trilhões, algo em torno de 52%. Se a gente levar em conta que o PIB de São Paulo, no ano passado, foi em torno de 3,5 trilhões, a gente vê que tem um problema grande, né? Neste sentido, então, eu acho que eu penso que um dos maiores desafios da administração tributária brasileira hoje é a redução desse grande passivo tributário. E, nesse sentido, eu vou iniciar falando de algumas das iniciativas da Receita Federal. Então, nós temos algumas iniciativas que são programas de conformidade e outras de consensualidade, né? E mais a transação, que já foi aí falada pelo colega Marcelo, por alguns outros colegas. Então, nós temos nosso primeiro programa de conformidade, que foi um programa na área aduaneira, que é o programa o Operador Econômico Autorizado. O contribuinte, após ser certificado como operador, como OEA, ele se torna quase que um parceiro da Receita, né? Então, ele é certificado como operador de baixo risco, confiável e, por conseguinte, gozará dos benefícios oferecidos pela aduana brasileira. Quais os principais benefícios? Ele tem o despacho sobre águas, quer dizer, a carga já chega ao porto desembaraçada, tempos menores de análise, percentuais de seleção reduzido, canal direto de contato, entre outros. Nós temos esse programa OEA dentro de um PL que hoje está no Congresso, né? Assim, já faz algum tempo, para dizer a verdade. Então, tem mais alguns benefícios que virão após a aprovação desse marco legal, entre eles o pagamento diferido de tributos. Então, hoje nós temos em torno de 683 CNPJs, né, nesses certificados pelo OEA, só no Estado de São Paulo, em torno de 440. Na importação, as empresas OEA representam hoje aproximadamente 28% do valor total operado no Brasil e aproximadamente 27% do total de declarações registradas. 23% das exportações e 30% das importações são feitas por contribuintes certificados OEA. Agora, nós temos o programa Confia, né, que é o programa de conformidade cooperativa da Receita Federal. E aqui eu fico alegre, que eu estou vendo colegas que participaram ativamente do Confia, a Zambeta, a Gilberta. Então, assim, é muito bom, né, estar aqui com vocês. É um programa que ele foi construído cooperativamente entre contribuintes e a Receita Federal. Então, eu confio em um programa de conformidade tributária, de adesão voluntária, que visa fomentar o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras por meio da construção de um relacionamento cooperativo, diálogo, de forma a reduzir litígios contenciosos. E uma coisa que a gente sempre falava, com transparência, sempre com uma relação de transparência entre o fisco e o contribuinte, que isso que eu acho que é o mais importante. Busca prover segurança jurídica, reduzir custos, conformidade, melhorar o ambiente de negócio. E a iniciativa está alinhada com as recomendações da OCDE. O Confia ele vem sendo construído desde 2021, sob a liderança da RFB, mais de maneira cooperativa, com os maiores contribuintes, por meio de fórum de diálogo, e do qual participaram também algumas associações representativas. O Confia teve seus primeiros procedimentos testados de agosto de 2022 até abril de 2024, por meio do teste de procedimento, do qual participaram 9 empresas voluntárias do Fórum de Diálogo. Eu sou, assim, uma privilegiada, porque, na época, eu era delegada da Delegacia Maior de Contribuintes do Rio de Janeiro, e tínhamos 2 contribuintes que participavam
do Confia, né? Então, acompanhei bem de perto, além de fazer parte do fórum de debate. Em 2024, avançamos para uma nova fase chamada Piloto do Confia, que estabeleceu critérios qualitativos e quantitativos para determinar o ingresso de empresas interessadas, bem como testou um processo, né, de adesão constituído por 5 etapas: autoavaliação, candidatura, validação, elaboração do plano de trabalho de conformidade e certificação. Nesse piloto, atualmente, participam 20 empresas. E aí eu vou ressaltar um ponto que, para mim, é uma diferença entre o Confia e um programa que eu vou falar mais à frente, que é a consensualidade, né? No Confia, a gente teve a oportunidade de o contribuinte, a Receita, apresentar questões controversas, também como contribuinte. Então, houve reuniões de conformidade, e nessas reuniões, assim, a gente discutiu profundamente os temas, e, óbvio, né, é o que a Zambetta falava sempre, ao concordar em discordar. Houve concordância e houve discordância, mas sempre de forma muito transparente. Então, eram questões que tinham sido estudadas, né, pela nossa programação e que foram levadas para o contribuinte. Você imagina, uma coisa que a gente avaliou internamente, que poderia virar um auto de infração, isso foi levado ao contribuinte. E, nos nossos 2 casos, houve regularização por parte do contribuinte, sem a multa de 75, quer dizer, então, é realmente um passo em busca da conformidade e da redução do litígio. Então, assim, só a linha do tempo, né, eu confio, então, teve um alinhamento entre a RFB e as grandes empresas. O desenho do Confia, mais uma vez eu ressalto, de maneira cooperativa, há muitas mãos esse desenho foi feito, está sendo feito até hoje, né? E o teste, que é o que a gente está hoje, o período que a gente está hoje. E qual é a implementação? Agora, o que falta? Implementar, e esse é outro programa que está no nosso PL 15, né, que está no Congresso, esperando aí o que vai acontecer. E o próximo passo, então, é a implementação e expansão para outras empresas. O Bruno está aqui também. Um outro programa de conformidade, já um pouquinho, bem diferente do Confia, né, que é o Sintonia. Ele é bem semelhante a alguns programas estaduais, né? O Estado de São Paulo tem um programa semelhante, que dá nota a contribuinte. Então, o piloto do Sintonia, ele foi instituído pela Portaria 511, de 2025, ele também tem como objetivo o estímulo à conformidade, porque quanto mais conforme ao contribuinte, maior é a nota que ele recebe, e com isso ele tem alguns benefícios. Então, o que a gente usou para dar nota a esse contribuinte? 4 áreas específicas: o cadastro, a regularidade cadastral, pagamentos em dia, as declarações tempestivas e a consistência entre o que foi declarado e o que está escriturado. Então, depois de analisadas essas áreas, foram dadas notas A+, A, B, C e D. Quais os benefícios do Sintonia para as empresas A+? Prioridade na análise de pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso de tributos, prioridade na prestação de serviços de atendimento presencial ou virtual e ingresso no Receita de Consenso, que eu vou falar mais à frente. E quais seriam os benefícios após o marco legal, após a aprovação desse PL que está no Congresso? Uma coisa que nunca se viu na Receita: fruição do bônus de adimplência fiscal correspondente ao desconto de 1% no pagamento à vista da contribuição social, vedação ao registro ou averbação de arrolamento de bens, quer dizer, não poderia rolar bens durante uma fiscalização, por exemplo, preferência na contratação como critério de desempate em processos licitatórios e priorização de demandas de pedidos efetuados perante a administração tributária, respeitado, óbvio, as prioridades legais. Então, qual é o escopo aí, Betina? Corrigindo um pouquinho, porque ele abrange as empresas de lucro real, presumido e arbitrado, e as entidades imunes e isentas. Quer dizer, enquanto Confia, a gente só tem as empresas especiais, o Sintonia ele já abrange outras empresas, né? Então, hoje nós temos praticamente assim, cerca de 1.600.000 empresas classificadas, 325.000 classificadas como A+, 916.000 como A e 419 como B.
Do início do programa até agosto de 2025, a gente teve um crescimento de 100% nas empresas classificadas como A+. Então, e dentro das empresas A+, a gente tem uma classificação dos setores econômicos, 30% de serviço, 15% comércio, 8,6% saúde, serviço, etc. Aqui é um exemplo de como que ele é percebido como um diferencial competitivo pelas empresas. Algumas empresas que receberam A+, e que botaram nos seus sites, né, essa informação. Então, está lá Palmeiras e algumas outras, está pequenininho, não estou enxergando, mas o Palmeiras eu estou vendo ali. Receita Soluciona, isso também é um outro, aí pega para debater casos que peguem mais contribuintes, não é o contribuinte que vai entrar com o pedido, e sim as entidades representativas. Então, ele foi instituído pela Portaria RFB 466, o objetivo, promover e facilitar o diálogo entre a RFB e a sociedade sobre matérias tributárias e aduaneiras, competência do órgão, de forma a contribuir para a conformidade. Quem pode participar? As confederações nacionais, representativas de categoria econômica, centrais sindicais, entidades de classe, etc. O que não abrange, matéria para as quais haja trâmite processual específico, arguição de constitucionalidade, lei ou tratado, solicitação de informações podem ser obtidas por meio da lei, atendimento, andamento processuais relativos a contribuinte específico e denúncias. Como funciona? O contribuinte vai requerer uma reunião com a Receita Federal, vai ser discutido o tema, a reunião ocorrerá de forma individual ou em conjunto com outros requerentes, e a área demandada pela RFB tem 90 dias para se pronunciar contado do recebimento do requerimento. Então, aqui também alguns exemplos do Receita Soluciona, algumas entidades, a entrada, o tema, a solução e as medidas que foram publicadas. E aqui eu acho que a gente vai falar agora a maior quebra de paradigma da Receita Federal. Realmente, isso é uma mudança de cultura muito grande, que é a Receita de Consenso. Ela foi instituída pela Portaria RFB 467, tem a Portaria Sutri também, para normatizar. E quem pode ingressar nessa Receita de Consenso? OEA, A+, do Sintonia e Contribuinte Confia. E qual é a grande diferença para mim? Que, assim, doutor Rachid, que está aqui, não vai me deixar mentir sozinha. Isso, há algum tempo atrás, depois de aberto um procedimento fiscal, falar que um fiscal iria discutir com o contribuinte para chegar a um consenso, era inimaginável, como falou o nosso colega, inimaginável. Então, hoje, durante um procedimento fiscal, caso haja divergência entre entendimento da fiscalização e do interessado, o contribuinte ele pode entrar com requerimento de consensualidade dentro da Receita Federal. Ou sem procedimento, caso haja dúvida quanto às consequências fiscais de um determinado negócio, um planejamento, ele pode apresentar e pedir, então, uma reunião para que haja um consenso entre a Receita Federal e o contribuinte. As demandas recebidas serão analisadas pelo Centro de Prevenção e Solução de Conflitos Tributários e Aduaneiros, que é o responsável pela prevenção e solução de conflitos tributários. Temas considerados para admissibilidade: matéria controvertida, o grau de certeza sobre os fatos tributários ou aduaneiros, a existência de conduta com repercussão e lançamento semelhantes para períodos de apurações posteriores, quer dizer, que tem uma possibilidade de gerar muito mais litígio, né? A existência de jurisprudência administrativa ou judicial sobre situações idênticas similares aos fatos no caso concreto, isso tem que ter 3 no CARF ou 3 na DRJ. Vedações ao ingresso. Por óbvio, sonegação, fraude, conluio, crimes contra o ato tributário, crimes de caminho, contrabando, infrações puníveis com perda de perdimento. Os fatos geradores, cujo prazo de decadência para o lançamento do crédito tributário seja inferior a 360 dias contados o dado de requerimento, porque você precisa, o fiscal está lá fiscalizando, a empresa vai, não, agora eu quero fazer entra com requerimento de consenso, se o órgão estiver decaindo, não tem tempo hábil, caso não haja o consenso, para que haja o lançamento do tributo. O procedimento qual é? É uma audiência de consensualidade. O contribuinte vai pedir, vai ter uma exposição inicial, ele vai ter 15 minutos para falar, a RFB 15 minutos,
O SECAT vai fazer alguns questionamentos. Toda reunião é gravada, pode ter mais de uma reunião e é protegida pelo sigilo fiscal. Vai ter após essa reunião, tem a elaboração e assinatura do termo de consensualidade. E, após isso, que também é uma novidade, né, é a edição de um ato declaratório que vai vincular as partes. Quer dizer, aquele assunto não pode ser mais discutido pela Receita Federal, né, naquele modelo ali. Bom, já acabou meu tempo. Como o professor Marcelo já falou bastante sobre a transação tributária, eu vou pular, porque realmente não... são modalidades, né? Ele já falou, a transação por adesão, proposta da Receita Federal, que são os nossos, são os editais, né, de transação, as grandes teses, a transação individual, pedido do contribuinte, ele pode chegar à Receita Federal e pedir para transacionar alguns processos, e a transação individual proposta pela Receita Federal. Os acordos de transação por adesão à proposta de receita podem tratar de processo de pequeno valor, menos de até 60 salários mínimos, processos de mais valores acima de 60 salários mínimos, e os processos em contencioso administrativo tributário relevante disseminada controvérsia jurídica são as grandes teses. Lá que tem muita coisa aqui. Quero agradecer a todos, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mônica. Eu acho que todos nós achamos que foi muito rápido. Uma pena, mas eu aproveito para encerrar aqui essa plenária. Faço meu agradecimento agora à BDF, na pessoa do casal Brigagão, da sua presidente, professora Bettina Gruppenmacher, e aos organizadores, o André, a Ana Carolina Moguilon e quem mais. Agradeço a atenção de todos vocês que ficaram aqui até agora e dos meus colegas de mesa. Então, encerramos a plenária.